Um jovem está no centro de um grande salão, segurando uma espada cerimonial. Ele reflete sobre como alcançou pacificamente sua cerimônia de maioridade, celebrado por sua família e sua noiva. Este dia deveria ser o primeiro passo em direção a um futuro brilhante. Mas sua expressão serena se desfaz em choque, seu olho vermelho arregalado com uma súbita percepção. A memória muda para um mês antes. Haidor Zain, o segundo príncipe do reino de Zain, está treinando em um pátio quando uma jovem lhe pergunta que tipo de adulto ele quer se tornar. Ele para, surpreso com o assunto repentino. Ele considera a pergunta dela sobre o futuro. A jovem, Mertina Marcel, filha do primeiro-ministro, sorri e o lembra que ele será um adulto no próximo mês. Após agradecer por uma toalha, Haidor explica que quer fazer algo pelo reino e apoiar seu irmão. Ele continua a ponderar, admitindo que não é muito bom nos estudos e brincando, imagina se tornar um aventureiro, o que diverte Mertina. Tendo-se decidido, ele pergunta que tipo de impressão ela tem dele. Tendo chegado a uma decisão, ele olha para a vasta cidade de Zain. Ele declara que, como príncipe, cumprirá seu dever real e se tornará um cavaleiro que protege o reino de seus inimigos. Mertina fica visivelmente comovida com suas palavras, dizendo que é um sonho maravilhoso que combina perfeitamente com ele. Corada, ela então pergunta se ele, seu maravilhoso cavaleiro, também a protegerá. Ele responde sem hesitar, pegando a mão dela e a beijando gentilmente. Ele jura sacrificar qualquer coisa para proteger o reino e para protegê-la, chamando-a afetuosamente de Tina. A promessa paira no ar entre eles enquanto compartilham um olhar terno e envergonhado, sua afeição mútua evidente. De volta ao presente, uma voz interrompe sua recordação. Seu irmão mais velho, Granad Zain, o primeiro príncipe, comenta sobre a história interessante. Ele admite que estava preocupado que Haidor pudesse estar ansioso com a cerimônia iminente, revelando que se trata de um rito de sucessão. Haidor ergueu o olhar em choque, chamando por seu irmão. A espada sagrada, da Sleipnir, foi passada de geração em geração desde os tempos do primeiro rei. A lenda dizia que quem conseguisse desembainhar a espada se tornaria o novo rei, mas por centenas de anos, ninguém havia conseguido. Ela havia se tornado um mero símbolo, usado na cerimônia de maioridade da realeza para confirmar sua determinação. Ele pensara que sua própria cerimônia seria apenas isso, uma simples formalidade. Com um sorriso, Haidor considerou que, aos quase 13 anos, logo seria reconhecido como um homem. Seu irmão, Granad, estava ao seu lado, comentando que seus medos pareciam infundados. Uma memória de um garoto mais jovem veio à tona, prometendo se tornar o maior cavaleiro e herói da história para protegê-lo e a Tina. Essa determinação feroz de proteger o reino percorreu Haidor no presente, quando de repente ele se viu segurando a enorme lâmina escura da espada sagrada, agora livre de sua pedra. A corte explodiu em incredulidade. A calma de Granad se desfez, seu rosto se contorcendo em choque enquanto ele exigia saber o que estava acontecendo. Ele questionou por que Sua Alteza, Haidor, havia pegado a espada sagrada. O próprio Haidor encarou seu reflexo no aço polido, sua mente atordoada. Ele achou aquilo ridículo, impossível. Acreditava que ninguém poderia desembainhar a espada e não conseguia compreender como ele havia feito isso. A voz de seu irmão cortou a confusão. Granad o agarrou, sua voz ríspida e urgente, exigindo saber como ele havia desembainhado a espada. Haidor só conseguiu gaguejar que não sabia. O rosto de Granad se contorceu em angústia. Ele se recusou a acreditar, gritando que era impossível. Questionou por que ele não fora o escolhido, depois de ter apoiado o reino por toda a sua vida. Aquilo não podia estar acontecendo. Sua desesperação se transformou em ação. Dê-me ela, ordenou ele, estendendo a mão para o punho. Haidor, ainda atordoado, só conseguiu chamar o nome de seu irmão enquanto a mão de Granad se fechava sobre a sua na espada. No momento em que a tocou, um som metálico agudo ecoou pelo salão. A espada sagrada caiu das mãos deles, batendo no chão de pedra. Os cortesãos gritaram alarmados, Sua Alteza Granad, enquanto um conselheiro observava horrorizado. Granad encarou suas mãos vazias, os sussurros da corte confirmando seu medo mais profundo. A espada sagrada havia escolhido Haidor. Isso significava que seu irmão mais novo era o verdadeiro sucessor do primeiro rei, mais adequado para a coroa do que ele. Ele fervia, com os olhos arregalados de fúria enquanto encarava os nobres reunidos. Um conselheiro ao seu lado insistiu para que ele se acalmasse, mas sua raiva era palpável. Ele pressionou a mão na testa, lutando para conter sua explosão. O conselheiro lembrou de que estavam em uma área pública, sendo observados, e que a situação seria resolvida mais tarde. Respirando fundo, ele ergueu a mão e se dirigiu à corte com uma voz imponente. Declarou a cerimônia de sucessão concluída e emitiu uma ordem do rei em exercício. Ninguém deveria falar sobre o que acabaram de testemunhar, sob pena de punição severa. Mais tarde, em um ambiente mais privado, Haidor se aproximou de seu irmão, chamando seu nome com preocupação. Ele questionou por que isso estava acontecendo enquanto o rei estava acamado, temendo uma guerra de sucessão. Granad, com um rosto sombrio, instruiu-o friamente a voltar para seu quarto e descansar, prometendo chamá-lo mais tarde. Quando Haidor hesitou em sair, a compostura de seu irmão se desfez completamente. Com um rugido furioso, Granad ordenou que ele saísse de sua presença imediatamente. Haidor recuou em choque ao ser retirado da sala. De uma porta próxima, Mertina Marcel e um homem de aparência severa observavam a cena se desenrolar em silêncio. Sozinho mais uma vez, a fúria de Granad deu lugar a uma introspecção atormentada. Ele olhou para a própria mão, trêmula, questionando por que não foi escolhido e o que lhe faltava. Algum tempo depois, uma carruagem partiu do castelo real. Lá dentro, Haidor exigiu saber o significado de sua situação atual.
A voz de um atendente o aconselhou calmamente a ter paciência, explicando que ele estava sendo nomeado para seu próprio território e deveria aproveitar a viagem. Ele protestou, com as mãos agora atadas à sua frente, exclamando que estava sendo tratado como um criminoso. Lockwood Marcel respondeu que, embora Hydor não tivesse culpa, essa ação era necessária para a governança do reino. Ele explicou que, assim que Granada ascendesse ao trono e seu reinado se estabilizasse, Hydor poderia retornar à capital. Diante do castelo, Lockwood Marcel, primeiro-ministro do reino de Zayn, e Bazel Garst, general de Zayn, confirmaram o plano. O general afirmou que Sua Alteza Granada havia decidido por este curso de ação, e o primeiro-ministro pediu compreensão pela decisão. Ele explicou a Hydor, que estava acorrentado, que com a bênção da espada sagrada, suas habilidades físicas haviam aumentado. No entanto, o poder mágico infundido com miasma ao seu redor estava agora sendo consumido e, como Hydor não conseguia controlar esse poder, um selo demoníaco era a única maneira de suprimi-lo. Hydor olhou para seus pulsos amarrados em descrença, questionando por que tais medidas eram necessárias. Ele tentou objetar, mas Lockwood continuou, afirmando que, embora não acreditasse que fosse possível, o simples pensamento de Sua Alteza se voltando contra o reino era um risco que não podia ser corrido. Ele gritou em protesto, declarando que jamais ameaçaria seu próprio irmão com o poder de Daisleifif. Insistiu que havia jurado ser um cavaleiro e apoiar o reino, com ou sem espada sagrada, e que seu juramento era verdadeiro. Suas súplicas foram dirigidas aos homens à sua frente, implorando que chamassem seu irmão, certo de que Granada entenderia. Mas Lockwood, com uma expressão indecifrável, respondeu que, embora pessoalmente nunca pensasse tal coisa do príncipe, a decisão já havia sido tomada. O príncipe caiu de joelhos em choque, murmurando que aquilo tinha que ser mentira, que seu irmão jamais daria tal ordem. A confirmação de que tudo era mando de Lord Granada o atingiu profundamente. Nesse momento, uma voz familiar chamou seu nome, Hydor Sama. Era Mertina Marcel. Ela parou diante dele, com o olhar firme e uma expressão difícil de decifrar. Ele olhou para ela, com um rosto corado de vergonha e frustração, e começou a chamá-la de Tina, comentando quão ridícula era a situação. Ela, no entanto, o interrompeu com uma despedida formal, desejando-lhe uma boa viagem e dizendo-lhe para se cuidar em seu percurso. Ele gritou o nome dela novamente, insistindo que não era sobre isso que queria conversar. Implacável, ela simplesmente afirmou que, na próxima vez que se encontrassem, estaria interessada em ouvir sobre suas aventuras. Ela então o corrigiu formalmente, apresentando-se como Mertina Marcel, filha do primeiro-ministro que governa a terra. Ela afirmou que, embora ele pudesse ter usado o nome Tina no passado, esse nome só poderia ser dito por seu noivo. Ela concluiu friamente, mas não mais. As palavras dela o deixaram atordoado, incapaz de compreender do que ela estava falando. Enquanto ela perguntava se ele realmente não entendia, a percepção devastadora o atingiu. Tudo havia mudado no momento em que ele desembainhou a espada sagrada. Ele é forçado a ouvir enquanto Mertina explica sua lógica fria. Ela foi criada para acreditar que, para a estabilidade do reino, sentimentos pessoais são um empecilho. Se ele, Sua Alteza, permanecesse na capital real, ela argumenta, o reino cairia em tumulto e o povo sofreria. Hydor começa a objetar, mas ela o silencia com um dedo nos lábios. Ela pergunta friamente se a lógica dela não é precisamente o que o irmão dele, o novo rei, desejaria. A menção de seu irmão desencadeia uma lembrança de tempos mais felizes. Ele se vê de pé, orgulhoso, com Granada e Mertina, recordando o voto solene que fez, ser um cavaleiro que sempre apoiaria seu irmão e um herói que protegeria o povo dos demônios e de todos os seus inimigos. A voz de Mertina estilhaça a memória, usando as palavras dele contra ele mesmo. Ela o lembra de que foi ele quem prometeu protegê-la e ao país, independentemente dos sacrifícios. A acusação o deixa sem palavras. Sua expressão se torna assustadoramente distante. Com um sorriso fraco e cruel, ela chama os sacrifícios que ele está disposto a fazer pelo reino de maravilhosos, afirmando que o sonho dele de ser um herói pode agora finalmente se tornar realidade. Enquanto seu pai, Lockwood Marcel, se aproxima para oferecer um comentário vazio sobre a situação ser lamentável, Mertina esclarece sua posição por completo. Ela admite que adorava Hydor, mas apenas porque era para o bem do reino. Olhando para ele, ajoelhado e acorrentado, ela desfere o golpe final. Não há mais sentido em estar noiva dele agora, ela declara, porque seu noivo, Hydor Zayn, não existe mais. Ela se vira enquanto a verdade devastadora se assenta em sua mente. Tina era importante para ele, mas ele percebe agora que, para ela, ele nunca foi uma pessoa, ele era simplesmente um objetivo a ser alcançado. Ele grita, perguntando qual é o sentido das palavras dela agora. Ela responde com uma preocupação assustadoramente falsa, colocando a mão em sua testa e perguntando se ele está doente, comentando que ele parece terrível. O gesto paralisa. Ele não consegue compreender como ela pode parecer a mesma de sempre depois de tanta crueldade. Mas, enquanto ele a encara, o rosto dela é consumido pela sombra, seus olhos se tornando vazios. Ele recua, recusando-se a acreditar na verdade monstruosa diante dele. Ele se virou e fugiu, correndo em direção a uma carruagem que o aguardava, enquanto seu irmão mais novo, Granard, o chamava. À distância, Mertina e seu pai observavam a partida apressada, com Mertina se perguntando em silêncio o que poderia estar errado. Uma vez lá dentro, sua compostura se desfez. Ele desabou em seu assento, agarrando a cabeça em angústia enquanto uma única e agonizante pergunta ecoava em sua mente. Por que? Do lado de fora, Lockwood Marcel fechou a porta da carruagem.
Ele se dirigiu a Haidor com o título formal de Vossa Alteza e ofereceu uma prece fria por sua saúde antes de sinalizar para o cocheiro partir. Com o estalar das rédeas, os cavalos avançaram, puxando a carruagem em um ritmo acelerado. Ele olhou pela janela, a paisagem passando como um borrão enquanto sua expressão se endurecia com uma determinação sombria. Sua mente viajou para outra partida, outra época em que seu irmão mais novo havia chamado seu nome em desespero. Ele se lembrou dos olhos cheios de lágrimas de granada e de sua crença inabalável de que seu irmão nunca o abandonaria. Naquela memória, ele havia oferecido conforto, uma mão gentil na cabeça de seu irmão, uma promessa silenciosa de retorno. A memória se desvaneceu, deixando apenas a dura realidade do presente. Ele se recostou no assento da carruagem, o peso de sua promessa quebrado o oprimindo. De repente, enquanto a carruagem disparava por um caminho escuro na floresta, gritos agudos ecoaram pela noite, sinalizando uma parada abrupta e violenta em sua jornada. 5 anos depois, uma figura solitária e encapuzada galopa a cavalo por uma floresta densa e escura, movendo-se com urgência. Seu capuz esconde parcialmente um rosto determinado, revelando que ele é um Haidor Zen mais velho. Ele segura as rédeas com força, com o olhar fixo à frente. A cavalgada é violentamente interrompida quando uma matilha de cães monstruosos de garras afiadas salta das sombras, latindo e rosnando enquanto o cercam. Agora de pé, ele joga o capuz para trás. Ele se dirige a um adversário invisível, comentando que eles demoraram. Ele os acusa de vandalizar a floresta e avisa que devem estar preparados para as consequências. Ele explode em movimento, avançando com suas lâminas gêmeas enquanto libera um feitiço de luta de espadas. Cauda do dragão venenoso, Niga. Os cães monstruosos ficam em desordem com um ataque súbito e poderoso. Mantendo-se firme em meio às feras que rosnam, ele observa calmamente as contínuas tentativas de ataque delas. Quando uma das criaturas avança, ela é atingida por uma força invisível que emana de sua espada amaldiçoada. Ele sabe que o poder dela não se limita ao seu fio físico. Com as criaturas agora derrotadas, ele mantém sua espada em prontidão. Ele declara ao seu inimigo oculto que os encurralou e que eles não escaparão em segurança depois de fazerem tanto alarde com o ataque. Nesse momento, um homem põe a mão em seu ombro. E aí, Haidor, o homem, um aventureiro chamado Zafis Bartolomeu, pergunta casualmente. Ele pergunta se Haidor terminou seu trabalho, ao que Haidor confirma que sim, embora sua expressão permaneça pensativa. Ele examina uma presa de uma das bestas mortas, ponderando que poderia ser útil. Seu companheiro, Zafis, está de braços cruzados, impressionado que uma única pessoa tenha sido responsável pela carnificina. Haidor descarta o feito como nada de especial. O tom de Zafis muda para um de provocação, comentando que tais palavras são inesperadas vindo de um chorão. A acusação pega Haidor completamente de surpresa, e ele reage com um choque indignado. Suas palavras desencadeiam uma lembrança. Zafis começa a recordar a primeira vez que se conheceram, lembrando-se de um Haidor muito mais jovem, nervoso e ansiosamente agarrando sua camisa, tentando se acalmar. O aventureiro continua sua recordação, admitindo que, quando o jovem garoto foi enviado a eles pela primeira vez, não tinha ideia do que esperar. Ele inicialmente pensou que o problema eram os modos rudes dos homens locais influenciando o menino. Ele explica o clima político da época. Um lorde da capital real havia sido enviado para supervisionar a cidade incipiente, uma atitude que naturalmente gerou ressentimento entre os pioneiros. Zafis observa que Haidor teve sorte de ser apenas um garoto na época, mas o elogia por não ser do tipo que simplesmente desiste. Essa memória muda para a surpreendente determinação de Haidor. Zafis lembra-se de seu choque quando o garoto invadiu seu quarto exigindo aulas de luta. Ele achou o jovem nobre interessante e digno de treinamento, o que levou a cenas da prática exaustiva de Haidor e eventual camaradagem com os outros homens. De volta ao presente, Haidor retruca que pensava que o hobby de Zafis era apenas espancá-lo até perder os sentidos. Zafis sorri, respondendo simplesmente que o treinamento duro o tornou mais forte. As memórias de Zafis concluem com o eventual triunfo de Haidor. À medida que a cidade crescia e prosperava, os outros começaram a reconhecê-lo, e ele se tornou um lorde respeitável tanto no nome quanto na realidade, celebrado pelas mesmas pessoas que antes o ressentiam. Retornando totalmente ao presente, Zafis bate a mão no ombro de Haidor, afirmando sua crença de que a cidade ficará bem sem ele agora. Haidor afasta a mão com força, dizendo para ele parar de ser nojento, para a surpresa de Zafis. Haidor se mantém firme, declarando que protegerá a cidade e tudo nela, porque é seu lar. Quando Zafis menciona a aposentadoria, Haidor insiste que ele ainda está cheio de energia, e então promete que, quando Zafis finalmente se afastar, ele será o único a tomar seu lugar, deixando o homem mais velho momentaneamente sem palavras. Ele é tirado de seus pensamentos por Zafis, que se pergunta em voz alta o que causou a súbita reminiscência. Zafis observa que o pequeno desgraçado certamente cresceu e, em seguida, anuncia que tem notícias para ele. A notícia chega na forma de uma carta selada, apresentada por um atendente que anuncia um visitante da capital real. A expressão de Haidor endurece com a mensagem inesperada. Quando ele se vira para sair, Zafis pergunta se ele está bem, oferecendo-se para acompanhá-lo se necessário. Haidor recusa secamente, insistindo que irá sozinho. Ele então pede a Haidor que se junte a ele por um tempo assim que seus negócios terminarem. Zafis o observa partir, com uma expressão pensativa. O pedido traz à mente a dinâmica habitual deles. Zafis o desafia energicamente para uma luta de treino, como nos velhos tempos. Haidor sorri, retrucando que sem Zafis, não haveria um desafio de verdade. Andando pelos corredores, ele se pergunta em voz alta quem poderia ser o visitante, especulando que poderia ser Bazel ou Lockwood. Uma criada o informa que estão esperando na sala de recepção.
Ele entra, pedindo desculpas pela demora e exigindo saber o que querem. Lá dentro, ele não encontra os homens que esperava, mas uma jovem que o cumprimenta formalmente, chamando de Sua Alteza Real, Príncipe Raidor. Ele fica surpreso, reconhecendo Mertina Marcel e percebendo com um sobressalto que 5 anos se passaram desde que recebeu esse título. Ela continua com notícias graves, informando que o rei, seu pai, faleceu no outro dia. Na sequência disso, ela explica, ela carrega um decreto real de seu irmão, Granard, que agora ascendeu ao trono como sua majestade. O decreto é absoluto. Raidor Zen deve ser imediatamente dispensado de suas funções como senhor da cidade pioneira e deve retornar à capital. Mertina, com um comportamento agora de guerreira, o lembra das circunstâncias terríveis. O Império Arcadiano Oriental, uma das maiores potências do continente, declarou guerra ao reino deles, colocando-os à beira de uma crise. Ele ouve atentamente enquanto ela analisa a situação. Ela postula que a declaração é uma mera demonstração de força. O Império é poderoso, mas tem muitos inimigos. Se não forem deixados por conta própria. O pensamento se dissipa quando um único conceito passa pela mente de Raidor, a espada sagrada. Ele escuta enquanto Mertina detalha a gravidade da situação. Das 12 lendárias espadas sagradas, o Império possui 3, cada uma com um portador confirmado. O reino, ela explica, tem 4 desses portadores, incluindo o próprio Raidor. É por causa dessa imensa ameaça que ela entrega o decreto real. Ele deve retornar à capital e lutar pelo reino. Sua resposta não é de aceitação, mas de pura fúria. Com um rugido, ele esmurra a mesa, gritando que o decreto não passa de uma zombaria. Ele encara Mertina, exigindo uma resposta sincera. Ela realmente espera que ele lute e arrisque sua vida pelas mesmas pessoas que o exilaram? A expressão dela permanece firme enquanto confirma que essa é precisamente a expectativa para o príncipe Raidor. Sua fúria aumenta, e ele desembainha a espada, apontando a ponta para a garganta dela, exigindo uma explicação enquanto ainda consegue se conter. Imperturbável, Mertina apenas pede que ele se acalme, insistindo que isso é para o seu próprio bem. Ela elabora a oferta do rei. Se ele concordar em lutar no campo de batalha, Sua Majestade concederá qualquer desejo. Ele poderia reaver seu status real e até ganhar novos territórios, terras muito mais significativas do que esta região remota. O insulto à sua morada atual o enfurece ainda mais. Ele questiona a ideia de reaver seu status, então aponta a espada para a porta, acusando-a de arrogância por menosprezar a região e seu povo. Ele ordena que ela vá embora se não tiver mais nada a dizer. A paciência dela se esgota. Ela pergunta se ele está realmente desobedecendo a um decreto real, comentando que ele fala demais. Afirmando que não tem escolha, ela esmaga um pequeno orbe brilhante em sua mão enluvada. Em um instante, correntes mágicas irrompem do chão, envolvendo seu corpo com força e imobilizando-o. Enquanto sua criada grita seu título em alarme, ele percebe com horror que essa era a intenção de Mertina desde o início. Ele se debate contra as correntes enquanto Mertina fala, com uma expressão sombria. Ela confessa que desejava evitar isso, mas como filha do primeiro-ministro Lockwood Marcel, seu dever a compele a sacrificar qualquer coisa pelo bem do reino. Ele a encara, um brilho de compreensão em seus olhos, e comenta que ela disse a mesma coisa no passado. Mertina sustenta seu olhar e declara que tudo o que fez é pelo futuro do reino de Zain. A cooperação dele não é mais um pedido, ele irá acompanhá-los. Ele encara incrédulo, exigindo saber até onde ela vai descer. Ele percebe que isso é equivalente à magia de escravidão, indignado por ser tratado como um criminoso. Mertina afirma calmamente que, se a situação piorar, ela teme não ter outra escolha. Ela se aproxima, segurando gentilmente o rosto dele. Como sua antiga vassala e noiva, ela implora para que ele simplesmente venha em silêncio e obedeça. As palavras dela despertam uma memória furiosa. Ele se lembra de sua fraqueza passada, de sua crença tola de que a obediência o salvaria. Com um rugido, ele jura nunca mais ceder a eles. Enquanto uma voz calma reconhece sua vontade, ele grita o nome, Neemilia. Num clarão de força, as restrições mágicas se estilhaçam, fazendo Mertina e seus guardas recuarem. Parada protetoramente na frente de Raidor está sua empregada, Neemilia, com a mão estendida de onde ela liberou o poder. Ela se vira para ele, perguntando se ele está bem. Ele confirma que sim, agradecendo pela ajuda. Uma súbita percepção o atinge ao reconhecer a magia dela e seus distintos olhos dourados. Esta empregada é uma das 6 bruxas da perdição, uma figura que ele acreditava ter sido enterrada 2 décadas antes. A expressão dela muda para uma de possessividade feroz. Ela declara que não se lembra de ter dado permissão a nenhuma outra mulher para fazer o que quisesse com seu mestre, apontando enfaticamente enquanto insiste que apenas ela tem esse direito. Ele dá um golpe seco na cabeça dela com a mão, mandando-a calar a boca. Ela solta um gritinho de dor, reclamando que a força da algema mágica era tão fraca que não serviria nem para uma brincadeira. Sua atenção retorna para Mertina, cuja expressão é uma mistura de frustração e derrota. Ele a lembra que ela tentou restringir a realeza e falhou, avisando-a para estar preparada para o que vem a seguir. Ela desvia o olhar, admitindo que não previra que ele tivesse uma bruxa lendária a seu serviço. Ele então a pressiona por informações, perguntando quem deu a ordem para sua captura, questionando especificamente se foi seu irmão, Granard. Ela nega o envolvimento de sua majestade ou de seu próprio pai, alegando que a decisão foi apenas dela, resultado de sua própria pressa. O olhar de Raidor endurece, sua mão se apertando no cabo de sua espada. Ele aceita a resposta dela por enquanto, decidindo deixar o assunto de lado. Ele postou-se sobre Mertina, com a espada erguida, pronto para desferir o golpe final enquanto ela observava com uma resignação silenciosa. Mas ele hesitou, a lâmina pairando no ar. Mertina, olhando para cima, questionou por que ele havia parado a espada.
Ele considerou que seria fácil matá-la depois do que aconteceu, mas outro pensamento o deteve. Ele disse a ela que tinha uma pergunta a fazer, por essa razão, não a mataria ainda. Reconhecendo a expressão determinada em seu rosto e sua disposição para se sacrificar, ele comentou que não havia nada inútil que pudesse lhe dizer. Ele achou a determinação dela adorável, então voltou sua atenção para sua própria criada, declarando que era a vez de Neemilia. Em resposta ao seu comando, um poder estranho envolveu Mertina. Ela gritou em confusão enquanto uma força invisível a assaltava. Haidor explicou sua estratégia. Embora ela pudesse suportar a dor, ele questionou se ela conseguiria resistir ao prazer. Ele prometeu usar isso para derreter todos os sentimentos e o orgulho que ela havia cultivado. A sensação de formigamento se intensificou, fazendo Mertina corar e se perguntar o que estava acontecendo. Haidor afirmou calmamente que a conhecia bem o suficiente para entender que ela não era o tipo de mulher que cederia sob interrogatório ou tortura convencional. Ele se inclinou, segurando o queixo dela. Com um olhar determinado, ele a desafiou, propondo que testassem seus limites para ver o quanto ela conseguiria suportar. O interrogatório foi interrompido quando outra criada correu para o lado de Mertina, aflita. Ela gritou para Haidor, exigindo saber o que ele havia feito com sua senhora. Perto dali, os guardas murmuravam entre si, questionando as ações da criada de Haidor. Ignorando os apelos da criada, Haidor virou-se para os guardas e fez uma declaração formal. Ele anunciou que Mertina havia cometido alta traição ao lançar uma maldição sobre um membro da família real e tentar detê-lo à força. Por este crime, ele ordenou que ela fosse colocada sob custódia deles. Enquanto os guardas hesitavam, Haidor acrescentou que havia mais uma coisa. Ele começou a falar de um evento específico, referindo-se àquele dia. Sua mente volta a um tempo mais feliz, uma memória de seu irmão Granad com o braço calorosamente apoiado em seu ombro, com uma Mertina sorridente ao seu lado. Ele se lembra da profunda sensação de perda que se seguiu, de como tudo em que acreditava foi arrancado dele, deixando-o expulso e devastado pela traição. Enquanto isso, em outra parte da propriedade, um homem aflito confronta Neemilia. Ele gesticula descontroladamente, acusando-a de tentar roubá-lo da pequena vida normal que ele finalmente conseguiu construir. Neemilia observa, com uma expressão fria no rosto, e começa a provocá-lo por sua impotência. O olhar de Haidor endurece, sua determinação se solidifica. Ele declara que, se seu orgulho for pisoteado, ele não mostrará misericórdia, pois não é mais a pessoa que era antes. Com convicção inabalável, ele dá a Neemilia uma mensagem para seu irmão. Ele acabará com a guerra contra o Império Arslaniano sozinho. Nas muralhas do castelo, soldados cochicham entre si, surpresos com a rápida chegada de um exército que se aproxima. Faz apenas 3 dias desde que a resposta deles foi enviada, uma reação notavelmente ávida. De um ponto de observação mais alto, Haidor Zen suspira ao inspecionar a força abaixo, estimando seu número em cerca de 1000. Ao seu lado, Mertina Marcel e outro homem observam. O comandante da força que se aproxima se apresenta como Darin Galust, do Exército Real, exigindo que o portão seja aberto. Em resposta, Haidor gesticula calmamente para que seus soldados obedeçam. Com um rangido baixo, o pesado portão de pedra começa a se abrir. Enquanto isso, o companheiro de Haidor comenta sobre a juventude do comandante e questiona se é normal a realeza ser recebida dessa forma. Mertina acrescenta que parece que eles nem tiveram tempo de preparar uma fachada apropriada. Seu rosto cora de vergonha ao perceber a verdade. Essa demonstração desesperada revela o quão encurralado seu país realmente está. Haidor vira seu olhar para ela. Ele pronuncia o nome dela, Meltina, com a mão segurando a corrente conectada à sua coleira. Atrapalhada, ela ergue o olhar e se dirige a ele formalmente como Sua Alteza Real Haidor. Por ter falado, ele puxa a corrente com força, fazendo-a ofegar de dor. Ele pergunta friamente quem lhe deu permissão para abrir a boca, lembrando-a de que depender dele é a única maneira de resistir à invasão do Império. Ele interrompe a resposta gaguejada dela, ordenando que pare com o barulho. Com um olhar severo, ele questiona por que ela não consegue fazer algo tão simples como ficar quieta. O efeito de suas palavras é imediato. Devido à maldição de Neemilia, o simples ato de trocar palavras com ele enche o corpo dela de prazer intenso. Em meio a uma névoa, ela tenta explicar que estava apenas agindo pelo bem de seu reino, enquanto Haidor observa impassivelmente. Ele observa Mertina, que ofega e treme sob seu toque. Ele reflete que a natureza casta dela torna especialmente vulnerável, pois a maldição corrói facilmente a linha entre prazer e razão em sua mente. Seus companheiros observam a cena se desenrolar. Neemilia parece surpresa que ninguém tenha informado a princesa sobre todos os efeitos da maldição, enquanto Granad simplesmente nota que o convidado deles chegou. Do pátio, Darin Galust observa com uma expressão sombria, reconhecendo Haidor e Granad. Ele resolve internamente que não pode confiar naqueles que trabalham para Granad, identificando o comandante que se aproxima como o filho do general Galus. Haidor dá um passo à frente, apresentando-se como Haidor Zen e agradecendo a Darin por ter vindo. Ele imediatamente faz um aviso: não mostrará misericórdia se Darin agir com hostilidade. O comandante fica visivelmente surpreso com a saudação intensa. Os olhos de Darin se arregalam ligeiramente enquanto ele processa as boas-vindas arrepiantes. Ele rapidamente se ajoelha, dirigindo-se formalmente a Haidor. Ele se apresenta como Darin, filho do general Galus, e expressa sua alegria em ver Sua Alteza com boa saúde. Haidor ordena secamente que ele levante a cabeça. Observando à distância, Neemilia e Granad comentam sobre o comportamento de Darin, notando que ele parece ser do tipo obediente. Haidor concorda silenciosamente com a avaliação deles. Haidor dispensa as formalidades, indo direto ao ponto. Ele pergunta a Darin o que ele quer. Darin relata que traz uma mensagem de seus subordinados. Sua Alteza Haidor deve participar da guerra iminente. Ele continua seu apelo, explicando que veio para buscar Haidor.
Com a cabeça baixa, Darin humildemente pede que ele salve o reino. Haidor diz a ele para não se preocupar, cerrando o punho com determinação. Ele jura fazer tudo ao seu alcance para proteger o reino, afirmando que honrar a lealdade de seus súditos é um dever ensinado por seu falecido pai. É assim, ele declara, que honrará a lealdade de Darin. Impressionado com a determinação de Haidor, Darin-Galust reconhece sua admirável convicção e declara que eles devem começar os preparativos para partir imediatamente. A atenção de Haidor, no entanto, volta-se para Mertina. Ele se vira para Darin e questiona se ele realmente considera misericordiosa a punição abusiva que ela lhe infligiu, forçando o comandante a confrontar a dura realidade das ações passadas dela. Vendo a expressão preocupada de Darin, ele lhe diz para não se preocupar. Afirma que a mulher ainda tem uma utilidade, portanto, não a tratará mal. Mertina se encolhe com suas palavras frias e pragmáticas. Enquanto Mertina baixa a cabeça, envergonhada, sua criada, Neemilia, sussurra que Haidor deve estar entendendo a situação de forma errada. Mertina, contudo, parece resignada, murmurando que tudo está acontecendo conforme a vontade de Sua Alteza. Algum tempo depois, com os preparativos terminados, Granada anuncia que estão prontos para seguir para a capital real Darin. Notando que Mertina está com eles, pergunta surpreso se ela os acompanhará na jornada. Haidor responde sem rodeios que deixará Mertina ali. Ele argumenta que ela não teria utilidade para ele se a levasse junto, uma declaração que deixa Mertina visivelmente chocada e desolada. Ele então se vira para seu associado, pedindo desculpas pelo incômodo, mas confiando Mertina aos seus cuidados. Ele instrui o homem a terminar seus negócios na cidade e voltar para casa, deixando os dois para trás enquanto ele e Granar caminham em direção a uma carruagem que os aguarda. O homem os observa partir por um momento antes de se virar para Mertina com um olhar tranquilizador, dizendo-lhe para deixar tudo com ele. Mertina o encara, com um leve rubor nas bochechas enquanto agarra a corrente em seu pescoço. Com seus passageiros a bordo, a carruagem ornamentada, ladeada por guardas montados, parte em alta velocidade, deixando a cidade para trás. Lá dentro, Darin questiona a decisão de Haidor, perguntando se foi realmente sensato não trazer mais ninguém. Haidor, sentado com Granada e Neemilia, descarta a preocupação, afirmando que a administração da cidade também precisa ser considerada, embora seu olhar se desvie enquanto um pensamento não dito paira no ar. Enquanto a jornada para a capital começava, ele ouvia sua nova criada se apresentar com um sorriso alegre. O nome dela era Neemilia, e ela fora designada para cuidar dele. Ela expressou seu entusiasmo em servi-lo, e ele a reconheceu silenciosamente. O comandante, Darin-Galust, então se dirigiu a ele com deferência formal, assegurando a Sua Alteza Real Haidor que qualquer pedido seria atendido imediatamente. A expressão de Haidor azedou um pouco ao observar o tratamento formal, comentando sobre como agora estava sendo tratado como realeza. Aquela palavra, realeza, pareceu tocar num ponto sensível. Seu olhar se aguçou, e ele desafiou o comandante diretamente, perguntando se ele conseguiria manter a mesma reverência se ele e seu irmão chegassem às vias de fato. O comandante engoliu em seco, nervoso, com as mãos cerradas no colo. Ele implorou a Haidor que não fizesse tais piadas, insistindo que, mesmo como uma brincadeira, a ideia de um conflito entre os irmãos reais era um assunto que ninguém poderia ignorar. Haidor explicou que estava apenas resmungando. Ele expressou sua frustração, sentindo-se como um príncipe desnecessário que havia sido descartado, apenas para ser convocado de volta agora por conveniência deles. Ele então rapidamente descartou suas próprias palavras como uma piada, embora tenha acrescentado, pensativo, que a situação faz a pessoa pensar. Darin observava com preocupação, levando Haidor a perguntar se ele poderia ser ousado o suficiente para falar. Aproveitando a oportunidade, Darin transmitiu com sinceridade que o rei Granar deseja genuinamente se reconciliar. Ele explicou que o rei quer lutar lado a lado com seu irmão contra o Império, e implorou a Haidor que considerasse esses sentimentos. Haidor olhou pela janela, seu reflexo mostrando uma expressão pensativa enquanto ponderava as palavras do comandante. Os sentimentos dele, murmurou para si mesmo. Ele então se virou e chamou por Neemilia, que imediatamente entrou em ação. Ela habilmente serviu uma bebida em um copo e a apresentou a ele com um sorriso agradável. Ela considerou a questão do leite, mas Haidor, com uma expressão tensa, implorou silenciosamente para que ela não mencionasse o assunto. Sua súplica não foi ouvida, pois Darin, com o rosto transparecendo incredulidade, exclamou que a mulher que acabaram de encontrar era uma maga. Ele continuou, chocado com a demonstração de magia realizada sem qualquer encantamento. Haidor, no entanto, permaneceu calmo, enquanto Neemilia simplesmente comentou que aquilo não era particularmente surpreendente. Essa revelação fez a mente de Darin disparar. Ele admitiu a Haidor que, a princípio, se perguntou que tipo de planos ele tinha, mas agora tudo estava claro. Trazer apenas uma criada fazia sentido se ela fosse, na verdade, uma maga poderosa. Ele olhou Darin nos olhos, explicando que demonstrar tal poder era uma mensagem clara, um aviso para não tentar nada estúpido. Neemilia, no entanto, interveio gentilmente, sugerindo a Darin que ele estava pensando demais na situação. Enquanto Haidor tomava um gole de chá, ele comentou sobre o quão delicioso estava, o que Neemilia atribuiu a um mel especial. Darin, no entanto, recuou com raiva, retirando suas palavras gentis anteriores e exigindo saber o que ela havia colocado na bebida. Indiferente, Haidor simplesmente afirmou que tudo o que queria era um pouco de chá. Com a pequena comoção resolvida, ele voltou seu olhar para a paisagem que passava do lado de fora da janela da carruagem. A carruagem avançava, aproximando-se cada vez mais da capital real, uma visão que Haidor não tinha há 5 anos. Ele se preparou, antecipando que seria um retorno tumultuado. Uma carruagem puxada por cavalos se aproxima das imponentes e formidáveis muralhas da capital real. Lá dentro, Neemilia olha pela janela, comentando sobre a visão impressionante da muralha.
Ao seu lado, Rai parece menos impressionado, questionando se é realmente tão grandiosa. Enquanto a carruagem passa pelo portão principal para adentrar a cidade, ela especula que o lugar deve ser governado por um rei grandioso e digno. A expressão de Rai permanece cansada e cética. O veículo prossegue por uma rua movimentada, ladeada por edifícios com estruturas de madeira e cidadãos em suas rotinas diárias. Ele continua a olhar para a paisagem urbana, com um ar pensativo. Ele nota internamente que a vista lhe traz de volta memórias, mas elas parecem desbotadas em comparação com como as coisas eram antes. Sua expressão endurece enquanto ele olha pela janela. Ele se vira para sua companheira e pergunta se as pessoas conseguem sentir a atmosfera tensa, observando que a guerra não está indo bem. Algum tempo depois, tendo chegado ao seu destino, Darin Galust informa a Rai que uma mansão foi preparada para ele. Ele sugere que Rai descanse e se recupere da viagem, pois sua audiência com o rei está marcada para o dia seguinte. Rai recosta-se com os braços cruzados, comentando friamente que parece que seu irmão realmente o ressente e que ele perdeu muita confiança. Darin fica surpreso, negando veementemente a acusação e insistindo que isso jamais seria o caso. Ele interrompe a negação, dizendo a Darin para não se dar ao trabalho de encobrir a verdade. Ele afirma categoricamente que sabe há 5 anos que seu irmão o ressente por causa da espada sagrada. Um silêncio pesado paira entre eles. Darin olha para baixo, perturbado com a revelação, enquanto Rai permanece sentado, resoluto, com Neimilia de pé, vigilante, atrás dele. Sua carruagem para. Ao seu lado, Neimilia observa enquanto ele anuncia a chegada deles. Diante deles, ergue-se uma grande mansão, com sua arquitetura imponente sob o céu nublado. Ao pisar nos jardins, os olhos de Neimilia brilham de encanto com a vista, enquanto a expressão de Rai permanece sombria e focada. Ele é recebido por Darin Galus, que formalmente oferece o uso da mansão durante sua estadia na capital. Rai permanece em silêncio, sua mente já perfurando as formalidades para discernir as verdadeiras intenções de seu irmão. Ele entende o estratagema perfeitamente. Seu irmão o ressente e o quer longe do palácio, mas ainda precisa de sua força. Esta mansão não passa de uma gaiola dourada, uma bela recompensa destinada a garantir sua cooperação. Seu olhar se estreita enquanto ele processa o esquema. Virando-se para Darin, ele pede confirmação de que é livre para fazer o que quiser com a propriedade. Darin concorda prontamente, confirmando as suspeitas de Rai sobre a natureza deste presente. Ele aceita a oferta, e Darin o informa que retornará no dia seguinte para providenciar uma escolta. Até lá, Rai é incentivado a relaxar como desejar. Com um gesto final de apreço, Darin coloca a mão em seu ombro antes de se virar para sair. Rai então instrui Neimilia a segui-lo para dentro, e ela concorda prontamente. Enquanto Darin se afasta, sua expressão é preocupada, o peso da situação evidente em seu rosto. Dentro do opulento saguão, Neimilia comenta como a grandiosa residência é diferente de sua casa na cidade da fronteira. Rai admite que, embora não goste da intenção por trás do gesto, a mansão em si não tem culpa, e decide que eles devem se acomodar. Ele entra no grande saguão da mansão, onde 2 fileiras de criadas o cumprimentam com uma recepção sincronizada. Elas se dirigem formalmente a ele como Príncipe Raidor, irmão mais novo de Sua Majestade. Ao seu lado, Neimilia observa a recepção com os olhos arregalados de surpresa. Seu olhar pousa no homem que lidera a equipe, um mordomo cujo rosto parece familiar. O homem se curva ligeiramente, reconhecendo que já faz muito tempo desde a última vez que se encontraram. O mordomo sorri calorosamente, apresentando-se como Saravin e esclarecendo que uma vez serviu ao pai de Rai, Sua Majestade Granat. Uma memória surge para Rai, uma festa do chá de sua infância, onde Saravin lidera doces. Ajoelhando-se, Saravin expressa a honra que é reencontrá-lo. Ele explica que Sua Majestade instruiu toda a equipe a atender a todas as necessidades do príncipe. A expressão de Rai permanece impassível, pensando consigo mesmo que o momento é perfeito. Antes que Saravin possa dizer mais alguma coisa, Rai dá um passo à frente, anunciando à equipe reunida que tem algo a discutir com todos os presentes. Sua declaração é rápida e brutal. Com um gesto seco, ele informa a toda a equipe que estão demitidos e devem sair imediatamente. Saravin e as criadas o encaram, completamente atônitos. O mordomo busca uma explicação, sua voz tremendo enquanto pergunta se fizeram algo de errado e por que o príncipe diria tal coisa. Inabalável, Rai simplesmente pergunta se sua avaliação está incorreta. Ele esclarece sua lógica fria para o gaguejante Saravin. Ele está mandando que saiam simplesmente porque não precisa deles, acrescentando que qualquer coisa desnecessária deve ser jogada fora. O mordomo fica sem palavras, enquanto a equipe demitida permanece em silêncio chocado. Neimilia se manifesta. Ela questiona como uma única criada poderia dar conta de uma mansão tão grande. Rai descarta sua preocupação, dizendo-lhe que não é algo com que ela precise se preocupar. Ele coloca a mão no ombro dela, com o olhar firme. Ele declara que a única em quem confia é ela, e certamente não em quaisquer agentes enviados por seu irmão. Neimilia olha para ele, envergonhada por sua confiança absoluta nela. Sua demissão foi recebida com uma fúria mal disfarçada. O mordomo-chefe, Saravin, cerrou o punho, seu rosto se contorcendo em um rosnado silencioso. Apesar de sua raiva, o mordomo manteve uma aparência de formalidade, declarando que ele mesmo informaria Sua Majestade Granat sobre o assunto. Rai simplesmente acenou com a mão de forma displicente, dizendo ao homem para fazer o que quisesse. Com os funcionários dispensados, ele e Neimilia caminharam pelos grandes e silenciosos corredores. Rai comentou que eles finalmente poderiam ter um pouco de paz e sossego na mansão. Ele então acrescentou que ela era a única em quem confiava. Com isso, a expressão de Neimilia mudou para uma de deleite envergonhado, suas bochechas corando. Rai observou,
confuso com a súbita mudança de comportamento dela. O mal-entendido dela aumentou quando ela declarou apaixonadamente que não permitiria que ninguém, seja Deus ou demônio, interrompesse o tempo deles juntos. Alarmado, Rai insistiu que era apenas uma figura de linguagem e sugeriu que ela devia ter comido algo estragado, oferecendo-se para chamar um médico. Ela ignorou completamente a preocupação dele, fazendo uma pose dramática e dizendo ao seu mestre que não havia necessidade de ficar envergonhado. Com fervor, ela anunciou que estava sempre preparada para receber sua paixão e desejo. Perdendo a paciência, ele estendeu a mão e beliscou a bochecha dela com força, perguntando se ela estava satisfeita agora. Embora se contorcendo de dor, Neimilia tentou continuar seu discurso, declarando que com os intrusos fora, o amor deles poderia finalmente florescer, suas palavras se transformando em um grito de dor. Ele disse que já era o suficiente e ordenou que ela inspecionasse a mansão. Esfregando a bochecha avermelhada, Neimilia resmungou em concordância, finalmente voltando a si. Sua postura mudou instantaneamente para uma de profissionalismo frio. Enquanto ela se postava no corredor, numerosas figuras humanoides e sombrias se materializaram do chão, cercando-a e aguardando seu comando. Com um gesto, ela emitiu suas ordens. Eles deveriam vasculhar toda a mansão, verificando se havia algo perigoso ou alguém escondido. Em uníssono, os servos sombrios confirmaram o comando de sua mestra. Ela encoraja seu novo mestre a descansar, garantindo que cuidará de tudo relacionado à mansão. Com um sorriso astuto, ela acrescenta que ele deve chamá-la a qualquer momento se não conseguir dormir. Rai, aparentemente alheio, concorda, afirmando que conta com ela. A simples aceitação de seu mestre a abala completamente. Com uma expressão corada e as mãos juntas, ela declara fervorosamente sua devoção, prometendo confortá-lo com todo o seu corpo e alma. Essa proclamação súbita e intensa deixa Rai totalmente perplexo, com o rosto corando de confusão. O dia seguinte amanhece sobre a grande mansão. Enquanto isso, na sala do trono real, Saravin se apresenta diante do rei. Ele anuncia que tem um relatório para Sua Majestade, o Rei Granar. Ele caminha com determinação pelo longo corredor ensolarado em direção ao trono. Seus passos ecoam enquanto ele diminui a distância até o monarca sentado. Chegando ao seu destino, ele anuncia formalmente que trouxe o príncipe Raidor, o irmão mais novo do rei. O Rei Granar ouve com uma expressão severa e indiferente, enquanto Rai permanece ao seu lado, com o olhar fixo e sério. Na grande sala do trono, um silêncio pesado paira no ar. Um jovem, Raidor Sain, está de pé diante do estrado, de costas para o observador. Sentado no trono está seu irmão, o rei Granad, com o chanceler Lockwood postado obedientemente ao seu lado. A tensão entre os dois irmãos é palpável, suas expressões duras e inflexíveis enquanto se encaram. Ele se ajoelha, com o punho firmemente plantado no chão. Ele se anuncia como Raidor Sain, afirmando que veio a pedido de Sua Majestade o rei. De seu trono, Granard olha para seu irmão ajoelhado e ordena que ele levante a cabeça. Ele então dá as boas-vindas a Raidor, chamando-o de meu irmão. Em resposta, Raidor reconhece formalmente que já faz um tempo, ainda se dirigindo a Granard por seu título real. Granard insiste para que ele não fale de maneira tão formal. Ele o lembra que são irmãos e que Raidor pode chamá-lo pelo nome que costumava usar. Após uma pausa tensa, Raidor concorda, dizendo simplesmente, bem, então, irmão. O rei continua, afirmando que está tudo bem, já que Raidor cumpriu seu dever de manter os monstros afastados na fronteira. Ele oferece um pedido de desculpas vazio por não ter comparecido ao funeral do pai, pedindo perdão a seu irmão incompetente. Seu olhar então se volta para o chanceler Lockwood, seu tom se tornando afiado ao comentar sobre a compostura e a audácia do homem, fingindo ser um rei enquanto sua própria filha, Mertina, é uma cativa. Raidor observa a cena, notando que o general Garth não está presente. Ele percebe com uma certeza sombria que esta é uma reencenação do dia em que foi exilado, com os mesmos dois homens responsáveis diante dele agora. Seus olhos se fixam nos de Granada. Ele vê a mesma expressão daquele dia, os olhos de um rei mesquinho, aprisionado pela espada sagrada imutável, que exilou o próprio irmão por pura inveja. A verdade assenta pesadamente em sua mente. Ele entende que seu irmão escolheu a espada sagrada em vez da família, mas agora pretende usá-lo novamente. Por baixo de tudo, um pensamento amargo emerge. Granada ainda não o perdoou. Ele manteve sua expressão endurecida, reconhecendo internamente que seus sentimentos não haviam mudado. Em voz alta, foi direto ao ponto, exigindo saber o motivo de ter sido convocado de volta à capital real. Seu irmão, o rei Granad, respondeu com um olhar de quem sabe das coisas, presumindo que Raidor já estava ciente da situação do reino. Ele detalhou as circunstâncias terríveis. O Império Arsline do Leste havia invadido. Pior, o inimigo possuía um portador da espada sagrada, um poder que já lhes permitirá subjugar um terço do poderio militar do reino de Zain. Embora o general Garth estivesse segurando a frente de batalha, Granada admitiu que era apenas uma questão de tempo até que suas defesas ruíssem. Ao ouvir isso, o olhar de Raidor permaneceu frio e firme. Ele olhou diretamente para o rei e perguntou secamente, então, o que você quer que eu faça, irmão? Uma memória veio à mente do rei, uma lembrança do último ponto de virada entre eles. Ele se lembrou de pensar que apenas uma única palavra de desculpa teria sido suficiente. A imagem era de um tempo mais feliz, dele colocando a mão na cabeça de seu irmão mais novo. Mas aquele simples pedido de desculpas nunca veio e, sem ele, sentiu que nunca poderiam se reconciliar de verdade. Voltando abruptamente ao presente, a postura de Granard mudou completamente. Ele apontou para a frente, sua voz ressoando com autoridade real enquanto emitia sua ordem, portador da espada sagrada, Raidor Zain. Para salvar o reino de Zain, você empunhará a espada sagrada da Sleiph e lutará contra o Império. A ordem atingiu Raidor com um choque visível. Seu choque rapidamente se transformou em uma amarga compreensão.
Entendo, ele murmurou, a voz carregada de desprezo. Para você, não sou mais um irmão. Meu valor é apenas o de um peão. Do outro lado, o rei apenas observava, com um sorriso leve e indecifrável nos lábios. Sua mão se fechou em um punho ao lado do corpo. Pois bem, declarou ele, seu perfil nítido em desafio. Eu também não vou me segurar. Vou pegar de volta o que foi roubado e esmagar aqueles que o levaram. Ele deixou claro, ele estaria no controle, não seu irmão. Ele então se virou para encarar o rei, sua expressão uma máscara de fria resolução. Sinto muito, mas tenho que recusar, afirmou ele inequivocamente. Não posso lutar contra o Império. A recusa deixou Granad completamente atônito, sua fachada confiante desmoronando em incredulidade. A afronta de seu irmão causa um choque na corte. Dois nobres exclamam incrédulos, um declarando que desafiar um decreto real é um ato de pura insolência. A indignação se espalha enquanto outro cortesão, ladeado por guardas reais, insiste que tal comportamento é inaceitável, mesmo vindo do próprio irmão mais novo do rei. De seu trono, o rosto do rei Granad é uma máscara de fúria fria. Ele finalmente quebra o silêncio, sua voz baixa e perigosa, questionando se Raidor ao menos compreende a gravidade de suas próprias palavras diante de um decreto real. Um chanceler de alto escalão se adianta para intervir, repreendendo Raidor por seu desrespeito flagrante à sua majestade o rei. Raidor, no entanto, permanece completamente impassível diante da acusação. Ele se vira para o chanceler, reconhecendo calmamente sua posição, mas rebatendo-a imediatamente. Raidor afirma que, como senhor da cidade pioneira, ele tem o dever de impedir a invasão de monstros e questiona se é realmente razoável pedir que ele abandone esse posto crítico para lutar contra o Império. Seu raciocínio enfurece o chanceler, que gagueja que a guerra é uma questão de extrema importância para todo o país. Ele acusa Raidor de não conseguir entender o próprio conceito de prioridades, enquanto Raidor apenas o observa, com um leve sorriso no rosto. Ele considera a situação estranha, observando que só ouviu falar do exército e da ordem dos cavaleiros enfrentando o Império. Percorrendo com o olhar os nobres reunidos, Raidor os desafia diretamente, perguntando que reforços eles forneceram e com quanto poder militar estão contribuindo. Ele zomba da ideia de que deveria lutar sozinho enquanto todos assistem de uma distância segura, deixando os cortesãos atonitos e em silêncio. Com o chanceler silenciado e suando, o rei Granad se inclina em seu trono. Cortando a tensão, ele faz uma pergunta simples e direta a seu irmão. O que ele quer? Ele esclarece sua oferta. Se Raidor se recusa terminantemente a lutar, então sua presença é inútil. O rei coloca as cartas na mesa, perguntando se é dinheiro ou status que seu irmão deseja, dizendo-lhe para simplesmente dizer o seu preço. A franqueza de seu irmão arranca um sorriso confiante de Raidor. Ele comenta que, como esperado de sua majestade, ele vai direto ao cerne da questão, elogiando sua habilidade em ler as pessoas. A expressão do rei permanece sombria, ele já havia exigido que Raidor declarasse seus termos, sem tempo para bajulação. Ele ergue um pergaminho, com um sorriso confiante nos lábios. Não são exigências, ele esclarece, mas um humilde pedido de um irmão desafortunado que foi exilado de sua terra natal. Em resposta, o rei Granado incita a declarar sua condição. Dentro da corte real, o plano de Raidor Zain começa a se desenrolar. Ele está diante de seu irmão, o rei Granad, com um olhar confiante. Com a negociação em andamento, ele faz uma pergunta. O rei gostaria de ouvir suas condições? O chanceler, que está por perto, pergunta quais são exatamente as condições de Sua Alteza. Em resposta, Raidor apresenta um documento formal, declarando que, se os termos forem aceitos, ele, Raidor Zain, lutará para proteger o reino de Zain do Império Arsline. Ele começa a listar suas exigências. A primeira condição é simples, porém fundamental. O rei Granad deve garantir pessoalmente a segurança de Raidor dentro das fronteiras do reino. A segunda condição causa um alvoroço entre os oficiais da corte. O Palácio Real deve fornecer uma subvenção de 100.000 moedas de ouro para a cidade pioneira sob o governo de Raidor. Os oficiais ficam boquiabertos com a soma exorbitante, enquanto o rei Granad zomba internamente da exigência desprezível. Ele continua, declarando a terceira condição. Toda a propriedade que Raidor adquirir na guerra permanecerá sua, com o palácio renunciando a qualquer direito de reivindicá-la. A quarta condição concede a Raidor autoridade exclusiva para decidir o destino de quaisquer prisioneiros de guerra que ele capturar. Granad leva a mão à testa, chocado com a menção ao orçamento nacional e ponderando o verdadeiro significado desta última estipulação. O chanceler se pergunta o que Raidor poderia estar pensando. Raidor, no entanto, explica calmamente que, se desejam compensação, isso deve ser claramente declarado. Ele então anuncia que chegou à condição final. Sua quinta e última condição atinge a sala como um raio. O rei Granad deve nomear seu irmão mais novo, Raidor, como príncipe herdeiro e torná-lo o próximo rei. A exigência deixa o rosto de Granad contorcido de fúria, enquanto o chanceler e o próprio Raidor observam em silêncio atônito. O chanceler é o primeiro a quebrar o silêncio, explodindo de raiva. Ele chama Raidor de tolo e exige saber se ele ao menos entende a gravidade do que está dizendo. Raidor permanece composto, ajustando calmamente a manopla em sua mão. Ele continua seu discurso inflamado, gritando sobre o desrespeito demonstrado à sua majestade. Para o chanceler, isso não é uma negociação, é uma declaração de que Raidor pretende matar o rei e tomar o trono para si. Terminado seu desabafo, o chanceler, perturbado, vira-se para o rei silencioso. Ele gagueja, perguntando a sua majestade se Raidor está realmente falando sério sobre essa exigência audaciosa. Ele encara, atordoado pela audácia da exigência, enquanto seu irmão Raidor sorri com uma confiança desconcertante. A compostura do rei se estilhaça.
Ele ruge que seu próprio filho, Strauss, será o próximo rei, questionando furiosamente como ousam fazer de alguém como Raidor o príncipe herdeiro. Indiferente à explosão, Raidor coça a nuca casualmente, reconhecendo o argumento de seu irmão. Ele afirma com calma que, se esse é o caso, então não há uma condição final. Ele esclarece para seu irmão que está retirando completamente a última condição. A reversão súbita deixa tanto Granard quanto seu chanceler sem palavras, com o rei gaguejando em descrença. Com o ponto mais controverso retirado, Raidor aproveita a vantagem, perguntando se há mais algum problema instando seu irmão a assinar o juramento. Atrapalhado, Granard só consegue gaguejar sua concordância. Enquanto o rei concorda, os olhos do chanceler se estreitam em súbita compreensão. Ele confronta Raidor, acusando de uma manobra calculada, apresentar uma exigência impossível apenas para fazer as outras parecerem aceitáveis. A acusação paira no ar enquanto outros nobres percebem a armadilha política. Eles sussurram que, se o rei recusar agora, sua autoridade será questionada e, com o país desunido, qualquer fraqueza poderia levar a deserções para o império. Encurralado pela realidade política, Granard cede, dizendo a Raidor para esperar enquanto ele busca o selo. Raidor observa, com um sorriso confiante no rosto, imaginando que seu irmão está realmente tramando com as outras 4 condições. Mas antes que o rei possa sair, Raidor o impede, declarando que o selo real não será necessário. Ele apresenta um documento preparado, sugerindo que, como irmãos de sangue, eles deveriam selar seu acordo com um selo de sangue, pegando Granard totalmente de surpresa. Ele insiste no ponto, argumentando que um contrato de sangue é a maneira mais adequada para irmãos unirem sua fé antes de enfrentar a invasão imperial. Derrotado, Granard se vira, com a voz carregada de resignação, dizendo a Raidor para fazer como quiser. Ele ponderou os termos por um momento, seu olhar distante. Ao seu lado, Raidor esperava, sua determinação inabalável. Os 2 irmãos estavam na vastidão da câmara, seus cortesãos observando a uma distância respeitosa. Um dos cortesãos se aproximou, perguntando ao rei se ele estava satisfeito com o acordo. Ele afirmou que, já que chegaram tão longe, lutariam contra o império e não permitiria que seu irmão perdesse. Enquanto ele falava, Raidor ergueu o acordo. O selo de sangue se acendeu, um sigilo complexo brilhando no pergaminho enquanto ele anunciava que o contrato estava estabelecido. Com um comando ríspido, ele ativou seu poder. Em resposta ao seu comando, gavinhas sombrias de energia escura irromperam do pergaminho, chicoteando em direção ao rei, que só conseguiu encarar em choque e descrença. As sombras se enrolaram em Granard, constrangindo enquanto seus cortesãos preocupados gritavam seu título. Enquanto o rei ofegava de dor, questionando o verdadeiro propósito do contrato, Raidor observava com um sorriso frio. Ele declarou o contrato selado, suas presas agora cravadas profundamente. Esteja preparado, irmão mais velho, ele avisou. Dentro da sala do trono, um oficial de alto escalão grita em alarme por sua majestade. Ao seu lado, o rei, Granard, agarra o peito, com o rosto contorcido de dor enquanto amaldiçoa o nome Raidol. A fonte de sua angústia está diante deles. Raidol, um intruso com um ar de autoridade fria, ordena à guarda real que prenda o rei, que agora se ajoelha fracamente no chão. Em resposta à ordem chocante, um membro da guarda real se prepara. Ele grita para o intruso se preparar e avança com sua arma em punho. O ataque termina em um instante. Com um movimento rápido e invisível, Raidol despacha não um, mas 3 guardas de armadura, deixando-os caídos em uma pilha no chão enquanto ele permanece sobre eles, completamente ileso. Ele observa a cena com desdém. Os guardas restantes permanecem paralisados, flanqueando o trono onde o oficial continua a amparar o enfraquecido rei Granard. Seu olhar é frio ao comentar que, se a guarda real é tão patética, não é de se espantar que o reino esteja à beira da ruína. Ainda agarrando o peito, o rei Granard encara o intruso, exigindo saber o que foi feito com ele. Raidol sorri com desdém, explicando que acabou de finalizar o contrato deles. Ele os desafia a atacar, mas avisa que só devem fazê-lo se estiverem preparados para perder seu rei. Ignorando a ameaça, o oficial ordena furiosamente aos guardas que contenham o príncipe. Enquanto o oficial grita para os guardas ignorarem suas palavras, Raidol interrompe calmamente, declarando de forma direta: Condição 1. Ele detalha seu primeiro termo. O rei Granard deverá garantir sua segurança dentro do reino de Sem. O oficial recua em choque, percebendo que isso deve estar ligado a um juramento anterior. Raidol o adverte para não fazê-lo repetir, lembrando de que o contrato está selado e que ele conhece bem as consequências da desobediência. Ele calmamente confirmou a acusação do rei. O rei Granard, agarrando o peito, ferveu de raiva com a revelação de que uma maldição do contratante havia sido colocada sobre ele. Raidol afirmou sem rodeios que essa era a realidade para ambos. A fúria do rei se intensificou. Ele não podia acreditar que Raidol usaria feitiçaria destinada a forçar criminosos à submissão em seu próprio monarca. Ele admitiu que chamá-la de maldição do criminoso também era preciso. Em seguida, emitiu um aviso arrepiante. Se ele fosse o rei, não resistiria, pois fazer isso poderia de fato levar à morte. Rangendo os dentes, o rei reconheceu que o rótulo não estava totalmente errado em seu caso, mas rosnou para Raidol não ficar convencido. Ele então tentou retomar o controle, insistindo que Raidol não entendia a gravidade de suas ações. Uma maldição desse nível, ele afirmou, seria quebrada no momento em que seus magos da corte se reunissem. Raidol se virou, com o rosto sombreado. Ele reconheceu que isso poderia ser possível, mas que não podia confiar no rei de outra maneira. Chamando-o de irmão, ele declarou que, quando tudo terminasse, a única coisa que restaria seriam os crimes que o próprio Granard havia cometido. Os 2 irmãos se encararam, suas expressões travadas em animosidade mútua. Raidol insistiu no ponto, perguntando se Granard sabia exatamente a que ele estava se referindo. Sua compostura finalmente se quebrando, Granard cobriu o rosto em angústia.
Ele lamentou que, se Heidol tivesse apenas obedecido, teria permissão para viver, apesar de ser uma monstruosidade. Ele então acusou seu irmão de arrogância, questionando se ser o escolhido o fazia pensar que havia superado o rei. Heidol permaneceu impassível diante do desabafo. Ele expressou friamente suas dúvidas e afirmou que não tinha obrigação de explicar nada. O rei só pôde ranger os dentes em frustração. Vendo que não tinha outra escolha, o rei finalmente cedeu. Heidol, por sua vez, afirmou que honoraria o contrato, permitindo que Granad fizesse o que quisesse com os despojos do império. Ele observa enquanto seu irmão, o rei Granad, finalmente cede, concordando com o financiamento para a cidade da fronteira, embora a essência do rei seja claramente relutante. A submissão do rei vem com uma ameaça furiosa. Ele brada que, assim que o império for repelido, Heidol enfrentará punição, pois ele nunca será perdoado por esta maldição. Implacável, Heidol aconselha seu irmão a ficar tranquilo em relação à guerra, mas a levar a cicatriz, a marca de seu contrato, muito a sério. Ele então faz uma declaração audaciosa para a corte atonita, afirmando que ele é quem salvará este reino. O rei, o chanceler e o jovem Darin Galust só conseguem observar, incrédulos. Com sua declaração pairando no ar, ele lhes dá as costas e sai da sala do trono, deixando o rei cerrando o punho em fúria impotente. Enquanto caminha pelos corredores do palácio, seus pensamentos divagam. Ele reflete que estava certo em exilar seu irmão para a fronteira, assim como o primeiro rei, o portador anterior de Dasleif, também havia feito. A memória se aguça em um paralelo histórico sombrio. Aquele primeiro rei fundou o país assassinando seu próprio irmão. Seu devaneio sombrio é quebrado por uma voz chamando por trás, implorando para que Sua Alteza espere. Virando-se, ele encontra Darin Galust correndo para o seu lado. O jovem comandante exige saber por que ele faria tal coisa. Heidol responde friamente que não pode confiar apenas em palavras, questionando se Darin pode culpá-lo. Darin implora que ele pense na punição que enfrentará quando a maldição for quebrada e pede que ele se desculpe com sua majestade. Heidol apenas olha para trás, comentando com uma pitada de sarcasmo como é gentil da parte do filho do general Garst se preocupar com ele. A expressão do jovem torna-se séria enquanto ele admite que é verdade que seu pai esteve envolvido no exílio de Heidol. Ele continuou, explicando que seu pai lamentava o rumo que as coisas tomaram. As ações tomadas, insistiu ele, foram pelo bem do futuro do reino e não continham nenhum ressentimento pessoal contra Heidol, que permaneceu em silêncio e impassível. Sem responder, Heidol se virou e caminhou pelo corredor. Darin o chamou, apontando que o portão do castelo ficava na direção oposta. Heidol simplesmente declarou seu destino, a Câmara da Espada Sagrada, um local guardado por 2 sentinelas em uma grande porta em arco. Ao chegar à porta, um dos guardas se moveu para bloquear seu caminho com uma lança. O guarda, reconhecendo tanto o irmão do rei quanto o comandante Galust, pediu desculpas firmemente, explicando que não poderia abrir a porta sem a permissão explícita do rei. O olhar de Heidol se aguçou com irritação. Em resposta, Heidol agarrou a haste da lança. Uma aura escura e crepitante rompeu de sua mão, estilhaçando a arma e fazendo o guarda gritar de agonia. Darin, alarmado, gritou para que ele parasse. Ele não deu atenção ao apelo, sua mão já se fechando na maçaneta da porta enquanto o guarda implorava desesperadamente para que ele reconsiderasse. As pesadas portas se abriram, liberando uma torrente de miasma escuro e rodopiante no corredor. Heidol permaneceu impassível diante do abismo, enquanto Darin observava por trás e o guarda continuava caído no chão. Ele atravessou o umbral para a câmara escura, com Darin o seguindo de perto. Heidol refletiu silenciosamente, imaginando quanto tempo havia passado desde a cerimônia de sucessão. A câmara diante deles era vasta e austera, contendo apenas um único altar de pedra em sua extremidade, tudo envolto na mesma energia escura e rodopiante. Enquanto a energia escura açoitava ao redor deles, Darin avisou Heidol com urgência, identificando o fenômeno como um vento amaldiçoado que drena a força. Ele insistiu que avançar significaria morte certa. Implacável, Heidol continuou seu avanço firme em direção ao altar, caminhando diretamente para o coração da tempestade que drenava a vida. Ele avançou, um miasma amaldiçoado se abrindo ao seu redor enquanto se aproximava de um altar de pedra. Repousando sobre ele estava seu objetivo, a espada sagrada, da Sleif, que pulsava com uma energia sombria que correspondia à sua. Seu olhar se fixou na arma, uma expressão de foco intenso e antecipação endurecendo suas feições. Conforme sua mão se aproximava, a espada parecia zumbir com poder. Ele falou com ela como se fosse um velho camarada, notando sua empolgação e perguntando se estava feliz em vê-lo novamente. Ele então fez uma promessa, de agora em diante, não a deixaria ficar entediada. Observando da entrada da câmara, os olhos de Darin se arregalaram em descrença com a cena. Uma única palavra escapou de seus lábios, agora. Com a espada sagrada agora firmemente em suas mãos, a expressão de Heidol era resoluta. A arma fora recuperada. Ele declarou que era hora de mostrar a todos o verdadeiro caminho para a supremacia. Tendo recuperado a espada sagrada, Heidol retorna à mansão onde seus aliados o aguardam. Ele para no topo de uma grande escadaria, com uma expressão séria e focada após sua recente empreitada. Neimilia o cumprimenta formalmente, dando as boas-vindas ao seu mestre. Ele ergue a arma recuperada, confirmando que de fato recuperou a espada sagrada, da Sleif. O olhar dela se demora na lâmina. Percebendo isso, Heidol pergunta se ela está curiosa sobre a espada que pertenceu àquele homem. Ela nega rapidamente, embora sua expressão revele uma conexão mais profunda. Ele parece aceitar a negação dela, mas pergunta em voz alta o que deveria fazer com a arma. A pergunta desencadeia uma enxurrada de memórias para Neimilia.
Ela recorda internamente que tudo começou com aquela espada, 200 anos atrás, quando era mais jovem das 6 bruxas da ruína, que destruíram nações ao lado de sua mãe e irmãs. Ela se lembra de seu eu passado, uma bruxa das trevas que acreditava que a destruição era seu único caminho. Isso mudou quando ela conheceu um certo homem, pela primeira vez em sua vida, passou a entender o amor. O homem que ela amava era um herói, escolhido pela espada milagrosa. Eles estavam destinados a ser inimigos, mas seus próprios impulsos e sentimentos desafiaram esse destino. Por ele, ela lutou e até mesmo traiu sua própria família, escolhendo em vez de seus parentes. Mas, no final, seu amor foi recebido com uma traição fria. O herói, com o rosto obscurecido pela sombra, declarou que seu coração estava finalmente satisfeito enquanto estendia a mão para ela. Ela gritou em descrença, perguntando por que ele faria tal coisa, implorando para que não a deixasse sozinha enquanto era capturada. A memória a deixa atordoada. Ela se lembra do profundo desespero daquela época, questionando-se quanto tempo havia passado, incapaz de entender mais nada. A visão se conclui com a dura realidade de seu destino, acorrentada a uma parede de pedra fria em uma masmorra, com um rato solitário como sua única companhia. Sua expressão se endurece, a memória de seu aprisionamento ressurgindo com uma clareza dolorosa. Ela suportava a agonia e a solidão de seu confinamento, acorrentada à parede de pedra fria. Seu fraco pedido de ajuda foi respondido apenas pelo som do que ela presumiu ser um rato. Então, um som pesado e rangente ecoou pela masmorra. A porta havia se aberto. Pela porta entrou um jovem, ofegante. Ele murmurou para si mesmo que finalmente havia despistado o monstro que o perseguia e que se esconderia ali por um tempo. Sem ser vista por ele, ela observava das sombras enquanto ele entrava cautelosamente. Seus passos ecoavam suavemente contra o chão de pedra. Ele se aventurou mais adentro da câmara ampla e vazia, com a espada em punho ao seu lado. De repente, ele congelou, seus olhos se arregalando em descrença com o que estava diante dele. Seu olhar havia recaído sobre a mulher, suspensa por correntes na parede distante. Os olhos dela, arregalados com um vislumbre de esperança, encontraram os dele. Ele recuou, assustado, questionando se ela era uma mulher ou um fantasma. Dominado pelo choque, ele se virou para correr, provocando um grito desesperado dela, implorando para que ele não fosse. Ele protestou que não poderia ficar ali com uma mulher nua. Ela rapidamente rebateu, lembrando de que os monstros dos quais ele estava fugindo ainda estavam do lado de fora da porta. Sua determinação vacilou. Ele olhou para trás por cima do ombro, claramente dividido entre o pânico e a lógica das palavras dela. Percebendo sua oportunidade, ela fez uma oferta desesperada e chorosa. Como recompensa por ficar, ele poderia tocar seus seios. O jovem, completamente desnorteado, conseguiu apenas gaguejar de volta, perguntando se poderia simplesmente ir embora. Ele sentou-se no chão de pedra em meio aos escombros, olhando através da câmara para a mulher acorrentada na parede distante. Ela explicou que era por isso que havia sido selada ali, fazendo-o lembrar de ter ouvido histórias de bruxas como ela de 200 anos atrás. A franqueza dela o pegou de surpresa. Neemilia questionou por que o herói fez isso com ela, perguntando se eles não haviam lutado juntos. O jovem só pôde especular que, como o herói possuía uma espada sagrada lendária, tudo era possível. A pergunta desencadeou uma memória dolorosa para Neemilia, as palavras de seu traidor ecoando em sua mente. Ele a acusara de destruir seu lar e matar sua noiva, declarando que nunca a amou e a condenando a uma eternidade de penitência. De volta ao presente, ele notou o silêncio repentino dela e perguntou o que havia de errado. Com a expressão oculta pelas sombras, Neemilia dispensou sua preocupação, insistindo que não era nada e que queria ouvir a história dele. Ele desviou o olhar, admitindo que sua história não valia a pena ser contada. Explicou que, por alguma razão desconhecida, a espada sagrada o havia escolhido e, por causa disso, seu próprio irmão o exilara. Seu olhar endureceu com determinação. Ele disse a ela que, de certa forma, eles eram iguais, mesmo que traído ou de coração partido, ele estava apenas lutando desesperadamente para sobreviver. Percebendo sua falta de modos, ele se apresentou formalmente como Haidol. Ele então disse seu nome completo, Haidol Zain. O nome atingiu Neemilia com a força de um golpe físico. Seus olhos se arregalaram enquanto uma imagem espectral de seu traidor, o príncipe Haidol, aparecia atrás do jovem. O choque foi demais, e ela começou a soluçar baixinho. Atrapalhado, Haidol perguntou o que havia de errado e se ele tinha dito algo estranho, tentando rapidamente tranquilizá-la de que não era nada. Sua tentativa de tranquilizá-la falhou. Irritado com a atmosfera sombria que o choro dela criava, ele declarou que removeria o selo e a tiraria da masmorra, estendendo a mão em direção à parede. Ele olhou para as amarras cruéis, fosse um selo mágico ou simples correntes, e com um estalo seco, as quebrou. Com isso resolvido, ele colocou um manto simples sobre os ombros dela, dizendo-lhe para vesti-lo para que pudessem voltar. Concordando com um suave Neemilia aceitou timidamente. Enquanto se vestia, Neemilia considerou o encontro deles como destino. Embora se preocupasse com os monstros lá fora, ela resolveu viver por essa pessoa, decidindo naquele momento protegê-lo e segui-lo. Com sua própria determinação clara, o jovem herói virou-se para ela, certo de que era isso que ele deveria fazer. Ele estendeu a mão e disse, vamos. A cena muda para uma grande escadaria onde Neemilia, agora vestida com um impecável uniforme de empregada, está com um sorriso gentil e contente. Sua vida com o príncipe Haidol, no entanto, era frequentemente conflituosa. Ele notou algo no chão e perguntou sobre a expressão dela. Atrapalhada, Neemilia declarou que as palavras dele foram tão cruéis que ela teria que fazê-lo entender, servindo todas as noites, para o choque dele. Ele explicou que monstros haviam invadido a mansão e ele se livrou deles. Neemilia revelou discretamente que, após um leve interrogatório, ela descobriu que era, na verdade, o alvo deles. Haidol questionou por que ela seria o alvo.
Com a mão na cintura, Nemelia esclareceu que os invasores estavam dizendo algo sobre levá-la viva. A expressão do príncipe endureceu ao perceber a intenção deles, usá-la como refém. Ele notou a velocidade deles, deduzindo que já deviam ter analisado a maldição de seu irmão. Ele admitiu que havia esquecido uma coisa: para um estranho, ela era apenas uma garota frágil. Nemelia imediatamente se ofendeu, questionando o que ele queria dizer com por fora e insistindo que ela era uma empregada genuína, frágil e adorável. Ele olhou para Nemelia, comentando que ela seria perfeita se não fosse por esse lado de sua personalidade. Sem se abalar, ela juntou as mãos e perguntou se haveria uma recompensa por ser uma criada tão excelente, observando que já fazia um tempo que não faziam aquilo. Ele admitiu com um suspiro que ela era, de fato, uma criada excelente. Enquanto afagava suavemente a cabeça dela, seus pensamentos se voltaram para seus deveres. Enquanto estivesse designado para a fronteira, não poderia contar com o povo da cidade fronteiriça para reforçar suas tropas. Nesse ritmo, percebeu ele, precisaria proteger a mansão também. Sua expressão endureceu com uma determinação sombria. Ele sabia que precisava de uma vitória esmagadora. Havia apenas uma cabeça a ser tomada, ele derrubaria o portador da espada sagrada do inimigo. O alvo dessa resolução estava em outro lugar, uma formidável cavaleira flanqueada por seus soldados, pronta para o conflito iminente. Na manhã seguinte, uma carruagem se aproxima de seu destino, os imponentes portões da capital real de Zain. Lá dentro, Heidol expressa que o tempo é essencial. Granad Zain, já se afastando, comenta sobre a pressa de partir no dia seguinte, chamando-o de um verdadeiro feitor de escravos. Ele se vira para encarar Heidol e Nemelia, com uma expressão severa. Com a mão em sua grande espada, ele declara a partida deles para a Fortaleza Blane, um sentimento que Nemelia afirma silenciosamente. Enquanto isso, na própria Fortaleza Blane, os soldados defensores estão em estado de choque. Eles não conseguem acreditar que o ataque avassalador é obra de uma única pessoa. Um oficial brada para que seus homens cerquem a única atacante, a portadora da espada sagrada, e mostrem a ela o orgulho de seu reino. Com um sorriso confiante, ela desfere um ataque devastador, arremessando os soldados sem esforço com gritos de agonia. Os soldados restantes quebram a formação, gritando por uma retirada total enquanto ajudam seus camaradas feridos a recuar da guerreira imparável. O caos chega à sala de comando de operações da Fortaleza Blane, onde uma voz em pânico chama pelo General Garst. Um soldado entra abruptamente, relatando um número massivo de baixas e insistindo que eles devem lançar um contra-ataque imediatamente, ou o moral entrará em colapso total. O General Garst, no entanto, permanece calmo. Ele ordena que seus homens resistam por enquanto, afirmando que a chance de atacar virá assim que o príncipe Raidor chegar. No campo de batalha, uma figura solitária se destaca em meio à poeira e energia. Um defensor invisível da fortaleza a observa, com um horror crescente em seus olhos ao identificar a inimiga, uma das lendárias portadoras da espada sagrada do Império. De uma tenda de comando próxima, um oficial observa o ataque à distância à Fortaleza Blane. Ele nota que os defensores estão se mostrando um osso duro de roer. Um subordinado mais jovem se junta a ele. O oficial sênior, tenente-general Garcus Barzin, comenta sobre a persistência do inimigo. Seu companheiro, coronel Dallas Safaris, acrescenta que isso é de se esperar, já que a fortaleza é o último reduto do reino e o desespero deles é grande. O coronel expressa sua surpresa com o rápido progresso, observando que a frente de batalha só está aberta há 2 meses. O general Barzin concorda, mas adverte que devem proceder com cuidado, pois o reino ficará completamente exposto assim que a fortaleza cair. Seu olhar se volta para as muralhas imponentes enquanto ele reflete sobre o passado. Safaris lembra que, durante uma invasão 10 anos antes, o Império estava indefeso contra as defesas baseadas no terreno do reino, maravilha-se com a facilidade com que as coisas estão progredindo agora. Barzin, acariciando o queixo, revela o motivo de sua nova vantagem. Ele explica que o poder das espadas sagradas é verdadeiramente assustador e que toda essa invasão foi lançada porque 3 portadores surgiram em seu império de uma só vez. Em outro lugar, uma figura de imensa autoridade contempla esse mesmo fato. Ele reflete que, com uma espada sagrada, uma única pessoa pode mudar o curso de uma guerra. É esse poder que sustenta a decisão de Sua Majestade de aproveitar o momento e conquistar o continente. Esse poder é encarnado pela guerreira no campo de batalha. Um assessor relata sua identidade, a princesa imperial Célia von Arsline, a escolhida pela espada relâmpago Claion Solaris. Ele confirma que foi Sua Alteza quem o salvou na última batalha. De volta à tenda de comando, Barzin elogia seu estilo de luta como magnífico, como um raio. O coronel Safaris só pode concordar, chamando-a de uma verdadeira heroína. Ele então percebe a expressão abatida de Safaris e coloca uma mão reconfortante em seu ombro. Barzin diz a ele para não ficar tão para baixo, explicando que entende como o coronel se sente. Ele acrescenta que Sua Alteza é muito direta e não lida bem com pessoas que abrigam emoções sombrias. O coronel Safaris parece perturbado, afirmando que está bem ciente da situação, embora não termine a frase. Ao seu lado, a princesa Célia von Arsline se vira e pergunta sobre o que ele está falando. Ela o encara diretamente, anunciando que terminou com a diversão do dia. Ela achou entediante, explica, porque seus oponentes nem sequer revidaram. Sua chegada repentina à tenda de comando surpreende o general Barzin e outro oficial, que notam seu retorno antecipado da Fortaleza Blane. Internamente, o coronel Safaris expressa sua consternação. O general Barzin pede seu perdão, mas a princesa Célia faz beicinho, lembrando de que ele a excluiu da reunião de estratégia novamente, apesar de suas instruções explícitas para ser incluída sempre que estivesse presente. Ele explica que não tiveram escolha, revelando que o coronel Safaris se sente desconfortável perto dela.
Enquanto o coronel reage com choque à admissão direta, Célia simplesmente sorri, afirmando que já sabia. Ela então volta sua atenção para o coronel, que oferece um profundo pedido de desculpas. Célia o ignora, dizendo que ele precisa se acostumar com a presença dela. Ela ouviu dizer que ele não gosta de mulheres, mas insiste que são camaradas e que tal atitude não o ajudará a sobreviver no campo de batalha. Sua lição de moral se torna surpreendentemente pessoal quando ela lhe diz que, embora seus olhos sejam assustadores, seu rosto não é feio, então ele deveria continuar tentando. Ela o adverte sem rodeios que, se ele não superar sua fobia, já tem idade suficiente para talvez nunca encontrar uma parceira. O coronel Safaris fica visivelmente mortificado. Tendo terminado com Safaris, ela se vira alegremente para o general Barzin, chamando de vovô e dizendo que queria falar com ele. Enquanto o general gagueja de surpresa, o outro oficial intervém com tranquilidade, garantindo a Célia que estavam discutindo a guerra e que a opinião dela era bem-vinda. O oficial, ajudante de Barzin, expressa então sua profunda admiração pelo general, chamando de uma lenda que todo soldado admira. Ele até admite ter chorado de alegria quando foi designado para o posto. O general Barzin ri com vontade, satisfeito com o elogio. O coronel Safaris observa a cena se desenrolar com uma expressão cansada. Ele pensa consigo mesmo que, na presença de sua neta, o lendário general se transformou em nada mais do que um velho avô babão. Dentro de uma tenda de comando, o general Barzin descreve o formidável desafio à frente. Ele informa a princesa Célia que o oponente deles é o general Bazelgast, a reverenciada divindade guardiã do reino. Célia, apoiada na mesa, menciona casualmente que visitou a fortaleza naquele mesmo dia e questiona o plano de ataque de seu avô. Ela apoia o queixo nas mãos, ponderando em voz alta se o general Garst é realmente tão impressionante quanto sua reputação sugere, já que suas forças pareceram inativas durante a visita dela. O coronel Safaris intervém, com uma expressão séria, alertando que a inteligência confirma que o inimigo está bem abastecido com armas e suprimentos. Ele enfatiza que esta não será uma luta simples. O general Barzin vira-se para sua neta, explicando que a situação seria muito mais fácil se o oponente tivesse caído na isca que prepararam. Ele aconselha a princesa a aprender a enxergar o cenário estratégico mais amplo. Irritada com o tom condescendente dele, Célia retruca que ele está sendo mau. Em seguida, ela o desafia diretamente, perguntando se o general inimigo é realmente superior a ele. Seu avô apenas bufa em resposta. O orgulho do general é ferido. Ele bate com o punho na mesa, bradando que tal ideia é um absurdo e que ele é claramente superior. Ele declara que não perderá para um moleque 20 anos mais novo. Atrás dele, Célia sorri com orgulho, enquanto o coronel Safaris observa a explosão com um olhar de surpresa cansada. Passado o acesso de raiva, ele recupera a compostura. Ele admite para Safaris que a divindade guardiã tem bloqueado com sucesso o caminho do Império por anos, reconhecendo que a batalha que se aproxima não será vencida facilmente. Enquanto os homens contemplam o difícil caminho à frente, uma expressão pensativa cruza o rosto de Célia. Ela considera a situação em silêncio, uma nova ideia começando a se formar. Sua contemplação termina. Ela se vira para seu avô e para o coronel com um olhar sereno e faz uma proposta surpreendente. Devo ir buscar a cabeça dele para vocês. Ambos os homens a encaram, completamente atonitos com sua oferta casual de assassinato. Ela insiste em seu ponto, sugerindo que poderia simplesmente se infiltrar na fortaleza sozinha, eliminar o general inimigo e, assim, vencer a guerra. O punho de seu avô bate na mesa enquanto ele rejeita veementemente a ideia, gritando, absolutamente não. Ele a lembra do terror que sentiu quando ela avançou sozinha para a fortaleza Blane, exclamando que seu coração quase parou. Imperturbável, Célia se afasta com um aceno alegre, apontando que seu esforço solo foi precisamente o que levou ao sucesso naquela batalha. Os dois homens só podem observar, exasperados. Ele cobre o rosto, com a voz embargada de emoção ao explicar para a princesa Célia que, embora tudo tenha acabado bem, ele ficaria arrasado se algo tivesse acontecido com ela. Surpresa, ela chama por seu avô. Sua preocupação se transforma em raiva enquanto ele exige que ela lhe dê sua palavra, lembrando-a de sua promessa de não lutar de forma tão imprudente e preocupá-la novamente. Célia fica surpresa com a intensidade dele, questionando sua reação extrema. Ele se impõe sobre ela, sua forma blindada projetando uma sombra formidável enquanto se dirige a ela severamente por seu título formal, Vossa Alteza, com a paciência claramente esgotada. Enquanto a tensão paira no ar, o coronel Safaris observa a troca com um leve sorriso. Pega entre o sermão de seu avô e o olhar do coronel, a princesa Célia solta um suspiro frustrado. Ele então se dirige a ela diretamente, reconhecendo que seu desempenho na batalha recente foi magnífico. No entanto, ele ressalta que, se ela fizer tudo sozinha, seus oficiais ficam sem propósito. Ele continua, explicando que alguns soldados almejam promoções e apreciariam se ela pudesse deixar um pouco da glória para eles. Um rubor de compreensão cruza o rosto de Célia enquanto ela relutantemente concorda com o argumento dele. Ao ouvir seu consentimento, a postura severa do general Barzin se suaviza. Ele afaga a cabeça dela, elogiando-a por mostrar o espírito de uma verdadeira líder que se importa com seus súditos. Safaris acrescenta que eles contarão com a força dela quando necessário, mas pede que ela seja paciente até lá. Célia resmunga que seu avô é um pé no saco. Com o assunto resolvido e o entendimento alcançado, o coronel Safaris solta um suspiro de alívio, a crise imediata evitada. Em outro lugar, o príncipe Heidol observa com um olhar afiado e intenso enquanto uma carruagem puxada por cavalos parte à distância. Um assistente pergunta se há algo de errado. O príncipe confirma, com a atenção fixa em uma espada embainhada que emana uma energia sombria e sinistra.
Ele pronuncia seu nome, Daneslav. Ele se sentou com a espada sombria, Daneslav, apoiada à sua frente, seu poder sinistro ressoando e girando em torno da lâmina. Um sorriso de canto surgiu em seus lábios enquanto observava o conflito à distância, comentando que parecia que seus oponentes estavam finalmente levando a luta a sério. Enquanto se preparam para a jornada, o príncipe Heidol declara calmamente sua estratégia simples: se um monstro ficar no caminho, eles o matarão e seguirão em frente. Seu guarda, Darin Galust, gagueja em descrença com a declaração direta. Ele descarta a preocupação, dizendo a Darin que não é um problema. Darin, no entanto, contrapõe que o objetivo deles é defender o Forte Blane, e não podem se dar ao luxo de se esgotarem antes mesmo de chegarem. Heidol ergue sua espada imensa, da Sleifif, de seu lugar de descanso. Com confiança inabalável, ele declara que será o único a lutar, apenas ele e sua lâmina. Suas palavras fazem Darin pular de pé, chocado. Ele exige saber o que o príncipe está dizendo, protestando que, como seu guarda, ele não pode permitir que Sua Alteza lute sozinho. Heidol permanece sentado, olhando para o cavaleiro agitado. Ele lhe diz para não se exaltar, lembrando de que ele só está servindo como guarda porque seu irmão, o rei, ordenou, e que tal formalidade é desnecessária. Darin rejeita isso veementemente. Ele insiste que, mesmo longe da capital, Heidol ainda é de sangue real e deve ser tratado com respeito devido à sua posição. Suspirando, Heidol passa a mão pelo cabelo. Ele admite que Darin é a imagem perfeita de um cavaleiro ideal, mas diz a ele que está entendendo algo fundamental sobre a situação de forma errada. Sua expressão se endurece com foco intenso. Ele revela seu verdadeiro motivo: quer ver até onde consegue ir apenas com sua espada. Ele quer testar sua lâmina. Com a discussão encerrada, o pequeno grupo parte. Uma carruagem, escoltada por cavaleiros, inicia sua jornada a partir do complexo. Heidol cavalga à frente do comboio em um cavalo branco, com Darin cavalgando diligentemente ao seu lado. Eles avançam, rumo à fronteira e aos perigos que os aguardam. Ele caminhava ao lado de seu guarda, guiando os cavalos pela estrada. Um fedor terrível preenchia o ar, e ele se perguntou em voz alta se seria a influência de um monstro. Darin Galust, assustado, chamou de Senhor Cavaleiro. De repente, um homem surgiu da floresta à frente, correndo freneticamente por um caminho em ruínas. Ele tropeçava para a frente, clamando desesperadamente por ajuda. O homem em fuga os alcançou, com o rosto transfigurado de terror enquanto apontava para o caminho de onde veio. Ele gritou que algo estava vindo. Heidol e Darin observaram atentamente, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Em resposta ao seu aviso, uma forma massiva irrompeu por entre as árvores, lançando destroços pelo ar. Darin gritou para o príncipe enquanto o homem aterrorizado apontava, e os olhos de Darin se arregalaram em reconhecimento horrorizado. A criatura surgiu por completo, uma besta massiva, semelhante a um lagarto, com uma língua bifurcada. Darin a identificou imediatamente, um basilisco, cujo sopro podia transformar carne em pedra. Antes que o homem pudesse reagir, o poder do basilisco o atingiu. Seu corpo se transformou em pedra e se despedaçou. Seu último pensamento foi de desespero. Haviam dito que era um mero subdragão, mas o pior monstro possível apareceu em seu lugar. A uma distância segura, Darin observava o que aconteceu, com o rosto pálido de choque. Ele só conseguiu murmurar o quão horrível era a cena enquanto o basilisco permanecia sobre os restos de sua vítima. Heidol avaliou a situação com calma, reconhecendo-a como um problema. Da janela da carruagem, sua criada, Neemilia, apareceu com um sorriso, perguntando ao seu mestre se ele gostaria de sua ajuda. Ele recusou a oferta dela, com o olhar fixo na fera. Disse que não havia necessidade e a instruiu a apenas observar de sua posição. Darin, parado atrás dele, dirigiu-se a ele cautelosamente como Vossa Alteza. Darin deu um passo à frente, colocando a mão sobre o coração. Ele deu ao príncipe seu consentimento para prosseguir como desejasse, mas fez um voto solene: se algo acontecesse, ele interviria, independentemente da punição. Heidol olhou para trás, ouvindo em silêncio. Ele se posta diante do basilisco, com a espada em punho, e se dirige à fera diretamente. Pedindo desculpas por interromper sua refeição, ele declara que ela irá com ele. Enfurecida, a criatura avança com um rugido, suas garras massivas e mandíbula escancarada pequenando o príncipe, que se mantém firme. Ele se esquiva do ataque com um salto rápido, passando por cima da cabeça da fera para se posicionar para um contra-ataque. Em um piscar de olhos, sua lâmina corta profundamente o pescoço do basilisco, espirrando sangue escuro enquanto a criatura recua com o golpe poderoso. Aterrissando com graciosidade, ele observa a fera ferida e comenta para si mesmo que o poder de uma espada sagrada é de fato impressionante, julgando o golpe como nada mal. Ele aperta o punho da espada, reconhecendo a resiliência da criatura ao chamá-la de teimosa. Com uma expressão confiante, ele encara o basilisco ferido e anuncia que é hora de terminar a batalha. A ameaça se mostra demais para a fera. Ela se vira e foge, afastando-se do príncipe e adentrando a floresta próxima, onde Darin e seus homens estão posicionados. Ele zomba, chamando a retirada da criatura de patética. Sua diversão desaparece, no entanto, quando percebe que o basilisco está correndo diretamente em direção a Darin, que será pego no fogo cruzado. Com uma careta, ele se prepara para agir. Ele reflete que, embora não tenha obrigação de salvar o subordinado de seu irmão, deixá-lo morrer simplesmente lhe causaria um gosto amargo. Ele se postou firmemente diante da criatura que avançava, com sua espada sagrada em punho. Darin só pôde observar em silêncio atônito enquanto o príncipe se dirigia diretamente ao basilisco, sua voz cortando o caos. Ele exigiu a atenção da fera, lembrando-a de não desviar o olhar, pois ele era seu verdadeiro oponente.